Olá, boa tarde. Hoje é dia 22 de junho de 2018, dia de Jogo do Brasil. Você assistiu aí, sofreu, né? Eu também, lógico, né? Mas como tudo no Brasil, ali, ó, no finzinho a gente dá um jeito, né? Hoje, justamente por causa do Jogo do Brasil, foi mais difícil encontrar um convidado. Até porque, o convidado vem aqui em dia de jogo, deixa o cara liberar, deixa ele liberado, deixa ele curtir o resto do dia, né? Mas eu preparei um programa para conversar com você, falando um pouco ainda dessa loucura que foi os últimos dias, das quedas todas dos mercados. Esse primeiro semestre foi muito interessante, né? Muita alta no começo e aí queda agora no finalzinho. E eu quero te falar não só do que aconteceu, eu quero te falar do que tem para acontecer para frente, certo? Já. Porque antes eu vou falar dos fatos relevantes, como de costume. Não vou trazer todos eles, mas alguns bem destacados, né? 2 fatos relevantes importantes que saíram essa semana. Vamos ver? Fato relevante aqui, ó, do Shopping West Plaza. Dia 18/6, o BTG Pactual anunciou que houve um pedido de convocação de AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, por cotistas que têm mais do que 5% das cotas deste fundo. Quais são as demandas dos cotistas? Eu resumi porque são várias. Eu coloquei aqui as mais, me parecem as principais. Primeiro, transferência da gestão do fundo imobiliário para a Hedge Investments. Hoje, o administrador também faz a gestão, que é o BTG Pactual. Então, os cotistas estão propondo uma assembleia para que uma das proposições a ser aprovadas ou não, transferência da gestão, então, do BTG Pactual para a Hedge Investments. Depois, alteração da política de investimentos. E aí tem vários pontos importantes que você precisa ler e se inteirar. Eu não trouxe todos porque ficaria muita coisa. E diminuição da taxa de administração para 0,6% ao ano sobre o valor de mercado. Então, fica aqui essa minha ressalva. Ó. Leia o fato relevante e vote na Assembleia. Se você é cotista do fundo imobiliário Shopping West Plaza, leia os detalhes do fato relevante e vote na Assembleia. Mas, Arthur, eu trabalho, não dá para ir na Assembleia, assim, não consigo sair. Ô, Arthur, eu moro em outra cidade, como é que eu vou sair, vou ir para São Paulo e participar da Assembleia? Leia o fato relevante, você vai encontrar lá uma cédula, tá? Uma procuração, na verdade, com uma cédula. Basta você imprimir, preencher aquilo lá, assinar direitinho, veja quais são as implicações, se precisa reconhecer firma ou não, se precisa mandar cópia de documento, leia direitinho, mande o seu voto. Já é uma forma de participar da Assembleia. É o seu fundo imobiliário, é o seu patrimônio, participe. Você pode aprovar algumas das propostas e reprovar outras propostas. É o seu patrimônio, dê a sua opinião em forma de voto. Se puder ir até a Assembleia, ainda melhor, ok? Outro fato relevante. Fundo Imobiliário Rio Negro, RNGO 11, administrado pela Rio Bravo, anunciou um aditivo de contrato com a locatária Adidas do Brasil. Então, uma série de coisas que aconteceram aí. Uma rescisão de locação de um dos conjuntos e a prorrogação dos outros conjuntos, a prorrogação do contrato de locação até 2022. E nessa renegociação, houve um reajuste da locação, percebe-se que para menor, né? O inquilino vai pagar menos, e isso gera um impacto negativo de 3 centavos por cota. E aí um terceiro fato relevante, com bastante detalhe, no dia 20 o BTG Pactual Corporate Office Fund, o BRCR11, ou BC Fund, como todo mundo conhece, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou uma mudança naquela proposta de compra e venda de ativos entre o BC Fund e a Brookfield. Você deve se lembrar, eu falei aqui com bastante detalhe, nesse dia inclusive a Marina Cury estava aqui, aproveitou para comentar a proposta, um negócio de mais ou menos R$1 bilhão que tem troca de ativos entre alguns ativos que são do BC Fund e alguns ativos que são da Brookfield. O que aconteceu aqui? 4 pontos principais desse fato relevante. Primeiro, eles já haviam anunciado que tinham 90 dias, um período de diligência, em que eles iam averiguar a documentação, viabilidade de cada um dos imóveis em separado. É uma operação muito grande. Muito bem, durante esse período, as partes repensaram os termos do negócio e chegaram à conclusão que o imóvel Silvio Fraga, eu já vou mostrar qual é esse imóvel para você, vai sair da negociação. E esse imóvel representa até um valor muito próximo de R$50 milhões, um pouquinho menos. Outra coisa, prorrogaram esse período de diligência.
pediram mais 60 dias para continuar averiguando todos os detalhes, ainda mais agora que mudou o termo da proposta. Então, mais 60 dias para bater o martelo ou não em relação a tudo isso que está sendo mostrado ao mercado. Terceiro ponto, o lucro das vendas dos imóveis, os cotistas mandaram bastante questionamento lá para o administrador. Esses imóveis vão gerar um lucro, né? Eles foram comprados no passado a um preço mais baixo, por mais que seja uma troca de ativos, efetivamente é como se tivesse feito uma venda dos imóveis do fundo. Isso vai gerar lucro, porque vai vender hoje por um preço maior do que comprou no passado. O que vai acontecer? Como vai ser tratado esse lucro? Então o administrador já avisou que ele vai distribuir, então logo ele receba, e ele não disse ainda quanto ele vai distribuir, porque ele quer ter certeza lá na vírgula de qual será esse valor. Então tem as custas de cartório, tem custas de corretagem, essas coisas todas. Quando ele souber exatamente o lucro líquido, ele anuncia ao mercado e assim que ele receber essa diferença, né, na troca, ele já vai distribuir. Então não vai ficar alongando ao longo do semestre, nada disso. E um quarto item desse fato relevante é que novas aquisições estão em andamento, independente da proposta entre Brookfield e BC Fund. O administrador continua olhando o mercado, tem visto coisas que interessam aí de acordo com o perfil do fundo e pode ser que venham novos anúncios em breve em relação a outros imóveis, outras estratégias. Então, ó, só para deixar todo mundo atualizado, no dia 23 de março foi esse o fato relevante que saiu e tinha um PowerPoint explicando bastante detalhes da operação e eram esses os imóveis que iam entrar para o BC Fund. E agora esse Silvio Fraga, que é esse imóvel aqui, ó, ele sai do negócio. Era um imóvel no Rio de Janeiro, com 2.153 metros quadrados e alugado para a Rede Globo. As partes entenderam que era melhor tirar esse imóvel da proposta. Então como fica? O que segue depois disso? O BC Fund vai alienar estes imóveis em todo ou em parte, os detalhes estão aqui na parte de baixo do seu vídeo, e melhor ainda do que ficar olhando aqui no vídeo, leia o fato relevante que tem tudo lá detalhadinho. Então esses imóveis o BC Fund vai alienar, alguns totalmente, outros só em parte, então ele permanece com um pedaço dos imóveis, e ele vai adquirir agora 3 imóveis, sendo um em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Certo? Vamos aguardar esses 60 dias e torcer para que dê tudo certo nessa negociação, que seja favorável aos investidores. E eu já tinha comentado no passado, continuo com a mesma opinião, me parece uma troca entre 2 veículos que parecem iguais, né, como eu sempre digo, e são diferentes. Ação é uma coisa, fundo imobiliário é outra coisa. Embora eles sejam negociados em bolsa e se pareçam, lá no veículo ação, no veículo companhia aberta, dá para segurar esses imóveis até maturar, até a economia melhorar e tal. No veículo fundo imobiliário, o investidor ele é mais sedento pela renda, ele quer a distribuição de rendimentos todo mês. Então, tem uma troca aí de vacância por ocupação. Mas isso é só uma opinião minha, não tem nada oficial do BTG, agora sou eu dando a minha opinião para você. Me parece que são estratégias que se alinham em cada um dos veículos de investimento, ok? Isso aí, então vou falar do curso e vou reforçar, hoje eu vou falar de novo das quedas do mercado, muita gente que ficou assustada porque foi a primeira vez que viu isso. Invista em você, invista em educação, conheça e faça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é um curso que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. Ele tem cerca de 8 horas, você vai entender a fundo o que é um fundo imobiliário, quais são as regras que regem isso, a sua segurança ao investir em fundo imobiliário, a segurança jurídica, vai entender do mercado, onde eles investem, qual a diferença de um shopping, de um galpão, de uma laje corporativa e assim por diante, de uma agência bancária, vai entender como montar e gerir a sua carteira e também vai aprender toda a questão da tributação, como que faz para apurar, pagar imposto de renda e declarar imposto de renda. Você é um dos novatos que chegou aí na onda e agora está assustado? Então faça o curso ainda, sempre é tempo de se instruir. Está interessado, está começando agora ou conhece alguém que poderia ser investidor de fundo imobiliário? Indica para ele o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, é um e-book gratuito que eu escrevi em parceria também com a Infomoney. Ele está disponível nesse site que aparece agora na sua tela aí, com o fundo em amarelo, e também você encontra não só o e-book,
mas todo o conteúdo que eu venho produzindo lá na minha página do Facebook, do professor Arthur Vieira de Moraes, é sempre um prazer te receber lá e ouvir um recado, ouvir uma crítica, uma sugestão. E eu já aproveito para dizer que eu não tenho tido muito tempo de responder tudo o que o pessoal comenta lá, mas eu fico de olho, eu vejo tudo e respondo sempre que possível, tá? É muito bom para mim esse contato, me alimenta de novas ideias, eu percebo quais as suas dúvidas, o que eu posso trazer aqui no programa para te ajudar a investir melhor. Então, frequente lá a minha página, curta lá e vamos bater um papo. Legal, hora de falar dos destaques aqui. Na verdade, o destaque é tudo isso que eu pensei a respeito do dia de hoje. O que você está vendo na sua tela? De janeiro a junho desse ano, o primeiro semestre desse ano foi um primeiro semestre de bastante alta em todos os mercados e depois, já lá mais para o finzinho de abril, começo de maio, começou um período muito conturbado no Brasil, politicamente falando, veio com a greve dos caminhoneiros, mas o que tinha por trás disso era testar a força política do governo e parece que foi meio que... Por que houve aquela greve? Meio que uma gota d'água, né? Tá todo mundo cansado de muito problema, muita corrupção, vida difícil e tal, desemprego gigante. Aquilo foi meio que um desabafo que foi pela voz dos caminhoneiros, mas um desabafo geral. E só evidenciou que o governo não tem muita força, veio uma crise política e toda essa queda que acontece aí nos mercados. Primeira coisa que eu quero ressaltar neste gráfico para você, o que eu sempre falo, que fundo imobiliário é muito menos volátil do que as ações. Então aqui em verde você está vendo o Ibovespa, que sempre oscilou muito mais do que o IFIX, que está em azul, ó. Tá vendo? Tem oscilação? Claro, sempre tem, mas muito menor do que o tamanho da oscilação, ou seja, a volatilidade das ações representadas pelo Ibovespa. E quando vem o período de instabilidade política, olha o tamanho da queda do Ibovespa e a volatilidade. Ó, sai daqui, tomba até aqui, e olha o que acontece com os fundos imobiliários mais ou menos no mesmo período. Em azul, caem também? Caem, mas menos e com menor volatilidade. E isso que está em rosa aqui é o IMAB5+, que é aquele índice da Ambima, que tem nessa cesta, todo índice é uma cesta de ativos, as NTNBs com prazo de vencimento maior do que 5 anos, ou o Tesouro IPCA, que você está mais habituado com essa nomenclatura no Tesouro Direto, que tem prazo de vencimento posterior a 5 anos. Quanto maior o prazo, maior a volatilidade dos títulos de renda fixa, as oscilações da taxa de juros. Olha como oscila também, mesmo sendo um título de renda fixa, que deveria ser então destino da parte mais conservadora dos seus investimentos, afinal de contas a gente está falando de renda fixa, os preços oscilam também, oscilam bastante. E os fundos imobiliários não oscilam tão mais assim do que esse papel de renda fixa mais longo, que seria o Tesouro IPCA, o NTNB, com vencimento maior do que 5 anos. Tá? Bom, isso aconteceu agora em junho, serve este gráfico nesse momento para eu reforçar que a volatilidade dos fundos imobiliários é menor, então o primeiro passo do investidor na renda variável, na minha opinião, deveria ser pelos fundos imobiliários, porque é difícil passar por um negócio disso aqui, ó. Ainda mais quem nunca investiu em renda variável. O cara chega na bolsa que estava subindo muito, está todo feliz, alegre, de repente vem uma queda de 20% num período muito curto, e é 20% do Ibovespa, que é uma média ponderada de uma cesta de ações. Significa que algumas caíram muito mais do que isso, para que essa queda toda, em média, dê 20%, né? E é muito mais tranquilo atravessar isso num fundo imobiliário, que é uma classe de ativo muito menos volátil do que a das ações. E aí agora, se a gente olhar para essa pontinha do gráfico, parece que está tudo um pouco mais tranquilo, que as oscilações estão diminuindo, mas aí eu quero te dizer o seguinte, quero te preparar para a próxima oscilação, quer ver? Pode trazer um pouco para cá, Gabriel. Isso aí, obrigado. Tá bom, acabou a greve dos caminhoneiros, o governo é esse aí, não mudou nem para melhor nem para pior, daqui a pouco acaba esse mandato e vem outro. E é justamente neste período em que deve acontecer mais oscilações no mercado, mais volatilidade no mercado. Por quê? Por causa da eleição. É muito comum que no período eleitoral as pessoas começam a ficar com muito mais incerteza, muito mais nervosismo. Se fulano ganhar, muda tudo. Se ciclano ganhar, o país vai pro brejo e tal. Sempre assim, toda eleição. Eu tô com 40 anos, já vi isso quantas vezes.
converse com seus pais, converse com seus avós, isso vai ser sempre assim. Mas não significa que, porque é sempre assim, que as pessoas mudem a forma de agir perante os seus investimentos. Está vindo eleição esse ano de novo e com eleição vem mais volatilidade. O que deve acontecer com os fundos imobiliários, com as ações e com os papéis mais longos de renda fixa? Vem volatilidade? Vem, claro. Mas eu quero comparar e te mostrar o que aconteceu na última eleição presidencial, lá de 2014. E aí, naquela época, eu já escrevi um artigo aqui para o blog dos fundos imobiliários do Infomoney, mostrando, olha, como em fundo imobiliário a volatilidade é muito menor. Quer ver? Está na sua tela agora, ó. Período eleitoral de 2014, o IFIX e o Ibovespa entre 6 de julho de 2014 e 26 de 10 de 2014. Por quê? Este foi o período da campanha eleitoral. Olha a diferença gritante entre o IFIX e o Ibovespa na volatilidade. Esse sobe e desce aqui, muito menor no IFIX do que no Ibovespa. Esse gráfico está em base 100, então aproxima bastante as duas coisas, tá? E aí eu vou colocar aqui novamente o... Ah, olha que interessante, ó. Isso aqui termina quando acabou a campanha eleitoral, dia 26 de outubro de 2014. Ok, resultado conhecido até o final de outubro, ou seja, estamos falando de mais uma semana. Olha o que aconteceu com o Ibovespa, que estava lá embaixo, recupera aqui, parece que de uma vez, né? Isso é bom? Olhando para trás foi bom, né? Porque o Ibovespa subiu. Mais uma vez, isso mostra o tamanho da volatilidade. Volatilidade não é só queda, é o quanto que sobe, o quanto que cai, qual a amplitude deste movimento. Quanto mais volátil, mais susto você toma, tá certo? Ninguém acha ruim que suba muito, mas a volatilidade muito grande causa desconforto nas pessoas, é natural. Enquanto isso, independente de se foi para mais ou para menos o Ibovespa, olha como foi bem mais tranquila a volatilidade dos fundos imobiliários. Da mesma forma, isso se reflete em conforto ou menos desconforto para o investidor da renda variável que está nos fundos imobiliários. Então, fundo imobiliário é melhor do que ações por isso? Não canso de me repetir isso. Fundo imobiliário ele é uma classe de ativos diferente e que deve compor uma parte do portfólio das pessoas. Então, quem já investe em ações deveria ter fundo imobiliário, quem tem imóveis deveria ter um pouco de fundo imobiliário, e quem está na renda fixa e agora está descontente porque a taxa de juros no país caiu muito e a renda fixa rende pouco, comece na renda variável com o fundo imobiliário. Depois talvez você dê o segundo passo para o mercado de ações. Talvez, se sentir confortável, mas comece pelo mercado de fundos imobiliários. Trago agora para comparação, naquele período eleitoral, o IMAB, o IMAB 5+. Então, lá entre 2014, no período eleitoral, até o último dia de outubro. Olha como neste período de eleição, até a renda fixa variou muito mais do que os fundos imobiliários. Olha que interessante. Por quê? Porque a mesma coisa acontece no mercado de juros. A gente vê os preços de ações de fundos imobiliários oscilarem bastante e às vezes esquece que renda fixa não é preço fixo. Tá? O que é fixo lá na renda fixa é a renda. Os preços dos títulos de renda fixa oscilam diariamente. Pra você ter uma ideia, num dia normal, lá no Tesouro Direto, aqueles preços mudam 3 vezes por dia no site do Tesouro Direto. Quando vem períodos de grande estabilidade, a oscilação é tão grande que muitas vezes o próprio Tesouro suspende, né, o Tesouro Direto. E no último mês foram muitos dias com suspensão, justamente porque a volatilidade anda muito grande no país por conta das incertezas políticas e já eleitorais, né? Então a oscilação dos fundos imobiliários ela chegou a ser menor do que esses títulos de longo prazo. Se eu trouxesse para este gráfico os títulos de renda fixa de curto prazo, a oscilação teria sido menor e próxima de fundos imobiliários, mas menor ainda, e principalmente se eu tivesse colocado neste gráfico o Tesouro Selic, a LFT, que é o título pós-fixado, aí a oscilação muito menor, quase nenhuma oscilação, não tem muito susto nos pós-fixados. Então, mais uma vez, você que está chegando no mundo de investimentos, precisa pensar sempre em diversificação, precisa pensar no seu portfólio. E renda fixa, principalmente pós-fixada, obrigatoriamente tem que fazer parte do seu portfólio. Não importa se você é um investidor moderado, conservador ou arrojado. Todo
todo investidor deveria ter uma parte do seu portfólio em títulos de renda fixa pós-fixados e com alta liquidez. Ah, eu sou arrojado. Então, se você é arrojado, você vai ter uma parte maior de renda variável no seu portfólio, mas não significa ter 100% de renda variável no seu portfólio. Não faz muito sentido isso. Você deveria ter pelo menos um pouco de dinheiro, uma reserva de curto prazo na renda fixa e essa reserva de curto prazo num papel pós-fixado, como é o Tesouro Selic, como é um CDB pós, como é um fundo DI, por exemplo. Tá? Aqui eu fui buscar exemplos de volatilidade. Então eu peguei os títulos de renda fixa com longo prazo, né, com vencimento acima de 5 anos e que tem uma parcela pré-fixada. No caso do Tesouro IPCA, ele é uma parte pós e uma parte pré. Este pedacinho pré-fixado é que gera toda essa volatilidade que você está vendo no seu gráfico. Legal. Entendeu? Percebeu que fundo imobiliário oscila como tudo, como a renda fixa, os preços da renda fixa oscilam, mas ele oscila menos, principalmente do que o mercado de ações? Isso te ajuda a te acalmar um pouco? Eu mostrei o que aconteceu agora, o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu nas eleições passadas, que já é para te preparar para esse novo período de volatilidade alta que vai acontecer. Terminando a Copa, vem eleição com tudo. E aí sai uma pesquisa, a bolsa sobe pra caramba. Aí sai outra pesquisa, não, mudou, agora os eleitores mudaram de opinião. Aí cai a bolsa pra caramba e assim vai, quase que diariamente nesse período de eleição. Quer ficar mais tranquilo? Fundo imobiliário na renda variável vai oscilar menos do que as ações. Eu prometo para você que passado o período eleitoral eu trago um gráfico desse novamente e a gente confere se o que eu estou dizendo de fato aconteceu. Se a volatilidade dos fundos imobiliários foi menor ou maior do que a das ações. Mas eu acredito realmente que será menor e que é importante que você, se está assustado com a volatilidade, tem muita ação, você pode reduzir sua carteira de ações e aumentar um pouco a carteira de fundo imobiliário, ou quer passar por essa sem susto, não aguentou nem esse primeiro susto da greve dos caminhoneiros, então aí seria o caso de ter mais renda fixa na sua carteira, principalmente os papéis pós-fixados. Mas aí que eu quero te chamar muito a atenção, eu quero que você faça as coisas com calma. Sabe por quê? Vou bater um papo aqui, eu vou olhar aqui para você. Nesses períodos, se está tudo bem, se você não está precisando de dinheiro, quando vem esse período de forte volatilidade, com uma queda como aconteceu agora, quanta gente que fica assustada e fala, nossa, vou vender esse negócio. E aí vende no pior momento, assim, no momento que está tudo muito nervoso, que a queda vem muito acentuada, e aí você vende na baixa, vende assumindo um prejuízo que não era necessário. Porque uma coisa é ter necessidade de vender. Você precisa de dinheiro por um fato bom, por um fato ruim. A gente às vezes precisa de dinheiro por uma coisa boa, né? E aí você precisa vender. Precisa vender e o período é esse, o preço é esse. Paciência, né? O mercado é soberano, os preços são esses. Agora, se você não tem necessidade de vender, aí você deveria pensar, poxa, dá para esperar? Se dá para esperar, se você fez um planejamento, espere. Porque quer ver que interessante? Passado esse período aqui todo da loucura que foi a eleição de 2014, olha aqui, ó, pode pôr o gráfico para mim de novo, Gabriel. Passado essa loucura toda, de 2014 para cá, o que aconteceu? Olha que interessante. Bolsa sobe, fundo imobiliário sobe, os títulos de renda fixa, os títulos atrelados à inflação de renda fixa com período longo valorizaram pra caramba. Por quê? Porque as coisas são assim, sabe? Nesses momentos de muita incerteza, muita volatilidade, muita gente se assusta e sai vendendo a qualquer preço sem ter necessidade. Uma coisa é ter necessidade. Você precisa vender, vende na alta, na baixa, aí é outra história. Seus ativos, na verdade, são o seu dinheiro que você trocou de cor. Não é mais dinheiro líquido e é fundo imobiliário, ou é ação, ou é título público. Se você precisa de dinheiro, tem que vender os seus ativos. Se você não precisa, espere, porque a vida anda. Não interessa se vai ser o candidato A, B ou C, esse país anda, apesar deles. Aquém do que poderia, sempre. Por conta deles, desses políticos meia boca que a gente tem. Mas apesar deles, esse país vai para frente. Então olha, quem saiu, quem vendeu sem ter necessidade lá no período eleitoral de 2014, deve estar bastante arrependido hoje, porque deixou de aproveitar uma tremenda valorização que aconteceu depois.
Ah, vem mais um período de queda agora. Por quê? Porque tem eleição, porque teve greve dos caminhoneiros e tal. Significa obrigatoriamente que daqui 4 anos, se eu vier mostrar um gráfico, vai ter subido tudo de novo? Não, não significa isso. Mas o que eu quero te mostrar é que vai ter altos e baixos sempre no mercado, e não só no mercado de renda variável, também no mercado de renda fixa. Mas se você tinha um planejamento, se você está fazendo os seus investimentos para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, não se preocupe com um período de volatilidade, com uma eleição, porque se você começou a investir pensando em 20 anos, vai ter 5 eleições no meio do caminho. A cada vez que tiver eleição, você vai sair correndo assustado desse jeito? Fica tranquilo, relaxa que o país vai. Quer ver? Minha última provocação? Agora eu não quero mais saber de Bovespa e FIX, nem de nada. Como foi a sua vida nos últimos 4 anos? Ela foi super estável ou oscilou pra caramba? Você já deve ter trocado de emprego, talvez você tenha casado, talvez você tenha separado, nasceu um filho. As coisas são assim. O mundo dos investimentos não é descolado da vida do mundo real. Isso reflete o que está acontecendo na vida de 200 milhões de brasileiros. É isso o que está representado nesse monte de gráfico colorido, né? Se a sua vida não foi estável, eu tenho certeza que não foi nos últimos 4 anos, e você sabe lidar com essas incertezas, sabe lidar com esse desconforto, putz, perdi o emprego, mas tudo bem, eu sei que cedo ou tarde eu vou ter um emprego de novo, ou um trabalho de novo. Quantas vezes a gente dá uma virada na vida, né? Sai de um emprego e vai para um trabalho? A mesma coisa acontece com os investimentos. Não se preocupe com o que passou recentemente, e principalmente não se assuste com o próximo período de alta volatilidade que está chegando aí. Passado a Copa, vem eleição com tudo, e esse monte de pesquisa, aí sai pesquisa do Instituto A, B, C ou D, vai vir um monte de volatilidade. Vamos prestar atenção nos fundos imobiliários, porque eu acredito que a volatilidade vai ser bem pequena nos fundos imobiliários, ainda mais quando comparar com as ações, e independente dessa volatilidade, passadas as eleições, o país segue, a sua vida segue, mantenha firme seu planejamento de investimentos. Tá legal? Vamos esperar que o Brasil dê menos susto na próxima partida e que, passada a Copa, quando a gente for pensar em eleição, a gente pense na eleição, mas ainda comemorando mais um campeonato. Tomara! Muito bem, era esse o meu recado para você agora. Espero você na próxima sexta-feira, aí vai ter convidado, aí também não é dia de jogo do Brasil, não vou atrapalhar a vida de nenhum convidado. Sexta que vem a gente volta a se falar. Um grande abraço, um excelente fim de semana para você.